Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de dezembro de 2016, é uma segunda-feira. O verbete é de número 3.965, ele tem 6 páginas, 50 logias e 16 máximos. O tema, traição, e foi elaborado, segundo a especialidade, conviviologia. Quem redigiu o verbete já é o veteraníssimo André Chataloff. André Chataloff, ele é graduado em engenharia mecânica, especialista em engenharia do trabalho, mestre em gestão integrada da qualidade do ambiente e segurança, brasileiro natural de Santo André, capital, São Paulo, voluntário da Conscienciologia desde 1992, docente da Conscienciologia desde 1996, tenepsista desde 2001. A traição é a condição de ruptura de lealdade ao indivíduo ou grupo, desestruturando vínculos de diversas ordens, levando ao desconforto das consciências envolvidas e às consequências patológicas. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da traição, os batopensenes, a batopensenidade, o holopensene pessoal da monarquia e da aristocracia, o holopensene pessoal da religião, o autocontrole do fluxo pensênico, a falta de transparência dos autopensenes, a traição pensênica, o adultério pensênico, desestabilizando o acoplamento áurico do casal. Na fatologia, a falta de valorização das companhias, o descumprimento do compromisso, a deformação do caráter, o desatino estigmatizante, o desleixo moral, a alta traição, o álibi plantado, a traição ideológica, o fruto de farsa e quebra de decoro, o erro sem atenuantes, o mega conflito íntimo, a dor da pessoa traída, o ato de subjugar pessoas, o cultivo e aprimoramento da capacidade de exercer a autocriticidade na vida diária, a domesticação do egoísmo, a conquista e manutenção diária da confiança, a retratação, o hétero perdão antecipado, o desejo sincero de acontecer o melhor para todos. Nós chamamos a atenção que a fatologia tem 33 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. Nós só pincelamos alguns itens e contamos aí com debate para a gente explorar todos os demais itens. Na parafatologia, nós vamos ressaltar a falta de defesa energética, o ato de ignorar a inspiração do amparador extrafísico, a opção de ser manipulado por assediadores extrafísicos na tentativa de se livrar de carências afetivos sexuais, as cicatrizes psicossomáticas causando medo da autoexposição, a checagem das reações energéticas espontâneas indicando erros ideativos e emotividades acobertadas, a coerência comportamental gerando desassédios intergrupais, a vivência multidimensional lúcida predispondo à sustentação dos autoenfrentamentos. Nós também queremos chamar a atenção, ressaltar que o detalhismo dele, no detalhismo, ele construiu 11 máximos, ou seja, sessões, com exceção da interdisciplinologia, que tem que ter 10 itens, todas as demais sessões, as 10 outras, têm 7 ou mais itens. E isso é uma característica de especialismo no detalhismo que o professor Valdo sempre destacava e eu continuo aqui destacando. Tá? Então, é bem importante isso. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo medidas, e sob a ótica da paraprofilaxiologia, o verbetógrafo enumera 10 exemplos de medidas básicas relacionadas na ordem alfabética no combate ao megatrafar pessoal da traição. Na remissiologia, nós destacamos o canto da sereia, ciúme,
dano moral, erro crônico e senso autocrítico. A traição é consequência de imaturidade, falta de teática dos princípios cosmoéticos. Ser leal ao curso intermissivo, promovendo o auto-absolutismo sadio, requer ampla transparência e max fraternidade. Você realiza autoesforços em prol da lealdade aos princípios evolutivos cosmoéticos? Procura deixar pegadas energéticas, chancelando a busca da ascensão a neopatamar evolutivo? Na bibliografia específica, o autor contribui com 4 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha, que está conosco aqui presente hoje, e Marilene Ragani. Infidelidade, deslealdade, assédio, arrependimento, interprisão. Caráter, imaturidade, manipulação, descumprimento, mentira. Erro, justificativa, contradição, abandono, repúdio. Mega conflito, autocorrupção, intrafisicologia, grupo karmologia e conviviologia. Queremos também chamar a atenção do valor, da importância da mega-análise, para chamar a atenção das 20 palavras que sintetizam, que são referências dentro do texto. Então, é um processo, a mega-análise é um processo de análise a partir de sínteses, né? São palavras que sintetizam temas dentro do verbete, explorados dentro do verbete, e que constituem no todo uma mega-análise do verbete. Tá? Então, agora, André, a pergunta clássica é o que te levou a fazer esse tema? Bom, primeiramente... peraí, eu faço sempre pergunta também se teve bastidor aí do verbete, na consecução do verbete. Certo. Se tiver algumas ocorrências nos bastidores extrafísicos que você possa nos contar para contribuir para o entendimento do verbete. Se você não puder contar, ou se não houve, também não tem problema nenhum. Ok. Olha, eu vou contextualizar primeiro, né? Agradeço aí aos amparadores intra e extrafísicos, o valor inestimável da Enciclosapiens e o debate de ideias, né, na construção na finalização do verbete, e colocar, né, tipo, como que é importante estar aqui e estar defendendo esse tema numa enciclopédia, num trabalho tão sério, né, que é, vamos dizer assim, a obra-prima aí da Conscienciologia, né? Bem, então, eu vejo que um dos principais aí pontos nesse tema seria do processo do efeito colateral do curso intermissivo. Esse é o primeiro. E o que me chama a atenção é que, desde lá da infância, me vinha assim uma ideia na cabeça do tipo: olha, não brinque com o sentimento dos outros. Olha, amizade é amizade, não trai os amigos. Olha, se você gosta de alguém, você gosta de alguém, né? Não finge que não goste, ou não fale que goste não gostando. Isso são ideias que eu tinha desde a infância. Então, inatas. Então, até coleguinhas, tal, quando assim existe uma premissa que eu sempre adotei também, é aquela história: você confia sempre, né? E até a pessoa pisar na bola, e aí você vai ficar sempre com o pé atrás. E esse é um dos primeiros processos chatos do efeito da traição, que você perde o ambiente, né, com a pessoa, ela sempre vai ficar com o pé atrás depois que você pisou na bola com ela. Porque, tipo assim, errar a primeira vez, né, pelo voto de confiança, tudo bem, mas errar pela segunda vez por ingenuidade, não. Então, mas mesmo assim, o que me chamava a atenção era, na infância, mesmo os coleguinhas, quando criança, o pensamento torto de alguns coleguinhas, e como que isso interferia na divisão e nas afinidades pessoais. E aí isso foi crescendo, e eu fui me dar conta que, do ponto de vista de relacionamentos, até afetivos amorosos,
eu sempre tive assim muito cuidado do ponto de vista de que eu falava o seguinte: olha, eu vou namorar com uma pessoa, com uma menina, em que eu tenha real afinidade por ela. Não vai ser tipo assim uma aventura, né? Eu tinha isso e eu falava assim: não, olha, eu vou esperar, não quero saber, né? Até dentro desse processo afetivo, né, sexual, isso acabou até chegando numa hora que eu vejo adequada, mas perante meus colegas existia tipo um processo mais leve quanto a esse assunto. Então esse foi o primeiro ponto, né, que chamava atenção. E quando eu comecei a interagir com os inversores, que eu tive, né, a oportunidade de participar, hoje eu não sou inversor, mas quando eu cheguei na Conscienciologia, tive a oportunidade de estar no primeiro grupo de São Paulo de inversão existencial, ajudei a fundar, inclusive, nós fizemos lá uma entrevista com o professor Valdo, né, sobre, sabatinando a questão da inversão. E uma das coisas que chamava muita atenção era que muitos jovens, também inversores, tiveram essa mesma reserva na adolescência quanto à sexualidade. E que era muito processo de prevenção. Isso era fruto de um esbregue. Né? Vacina no intermissivo. Vacina. Algumas coisas você totalmente tem que vacina. pensar o que aconteceu. Né? E o que me chamava a atenção é que quando assistia filmes e que tinha essa conotação moral, negativa, patológica, de traições de diversas formas, aquilo tocava as campainhas lá e que você ficava assim, né? Tipo, até meus pais falavam, mas isso é filme, isso né? E aí você, não, mas não pode acontecer isso. Mas era expresso assim mesmo, né? Exatamente, eu né? tinha esse fator. Então esse foi o primeiro ponto do ponto de vista da traição. Um segundo ponto, que eu dei sempre muito valor, uma frase de impacto, que tinha no primeiro panfleto que o professor Valdo fez, para nortear professores. Nas primeiras reuniões de professores docentes e que passaram essa folha para nós, né, que não éramos candidatos à docência, mas você sabe que a professora Amalo, ela fazia aquelas reuniões dos professores, principalmente depois dos congraçamentos. Você lembra disso? Tipo assim, não, só entra aqui, só vai ficar aqui quem é professor. E todo mundo que não era professor ficava lá chupando o dedo, né, falando assim, pô, o que vai acontecer lá dentro? E o que acontece? Uma das frases de um dos papers que foi passado foi: o professor não tem o direito de medrar. E aí, isso ficou claro para mim numa experiência que até eu gostaria de contextualizar, né? Assim, só por exemplo, em Portugal eu tive uma mega oportunidade, que para mim foi um mega desafio, quanto uma palestra dentro de um ciclo de conferências da AMORC, que é uma representação da Rosa Cruz. Então, quem conhece a Rosa Cruz, ela é milenar, e com certeza eu já passei por essa instituição, assim como muitos colegas da Conscienciologia. Até mesmo quando eu estava estudando o processo da consciência, antes de chegar na Conscienciologia, eu cheguei a pesquisar, mas não frequentei, né, efetivamente nenhum desses lugares. Então, teve uma voluntária em Portugal que chegou e falou: olha, me ofereceram de dar uma palestra, num ciclo de palestras, na reunião de todos os chefes de loja, não sei qual é o nome específico, que eram os coordenadores das lojas, e que eles estavam reunidos e tinham pessoas, muitas do Brasil, que iriam para lá participar desse evento. Então, pensa bem, primeiro Rosa Cruz, segundo o evento de congraçamento deles. Terceiro, reunião de diversas pessoas de diversas escolas do Brasil. Eram centenas de pessoas ali. E o que acontece? Eles pegaram um tema daquele ano sobre ética. E ela falou: olha, eu tenho o meu esposo, ele né, dessa instituição, eles sabendo que eu estudo muito sobre o assunto, eles me convidaram para dar uma palestra de Conscienciologia. Aí ela me ofereceu, ela falou assim: você não gostaria de ir no meu lugar? Eu falei assim: aceito o teu convite, vamos lá. E aí, qual que é o tema que você vai trabalhar? Eu vou falar assim: eu vou falar sobre cosmoética. Já que o tema era ética, vou falar de cosmoética. Só que o que acontece? Olha só o contexto, é isso que eu quero que as pessoas visualizem, a problemática multidimensional. Eu chego num ambiente que não é meu, não é nosso, da Conscienciologia, não são... Ali é lógico que nós chegamos com a equipe extrafísica, com os amparadores, mas com um monte de gente do nosso passado.
E que a primeira palestra, eu não fiquei o evento inteiro, na verdade, eu só fui para dar a mesma palestra e cheguei um pouco antes para fazer ali uma contextualização, fazer uma leitura da temperatura do ambiente. O que acontece? O que eles mostram? O valor do sagrado. O valor do sagrado, e era o chefe de uma loja falando, olha como que é importante o segredo, como que é importante o sagrado, como é importante daquilo. E aí depois entra a minha palestra. Antes de entrar na minha palestra, me veio assim um pensamento bem claro, falar assim, olha só esse contexto. Mandando as inspirações do tipo, seja muito polido, paradiplomático na sua abordagem. Por quê? Você não está no teu terreno. Aqui não é palestra de Conscienciologia. Você não está assim, né, na sua casa. Você está na casa dos outros e você está tendo uma oportunidade de fazer ali um nível de assistência. Então, o que acontece? Os slides, eles pediram, e dentro do processo da cosmoética, eles pediram para passar bem antes, 15 dias antes, para evitar que tivesse qualquer ruído, qualquer informação que criasse conflito, e eu passei todos os slides. E qual que era o meu primeiro slide? O princípio da descrença. E aí veio justamente aquela questão. Olha o processo extrafísico e como você não pode dar um passo atrás. Entende? Ou seja, você não pode trair os amparadores. A lealdade aos amparadores e é o que você veio fazer aqui. Você tem que fazer o seu papel. Mesmo se aquilo causar um possível constrangimento à sua pessoa, você vai ter que seguir em frente, falar, ser espontâneo. E foi assim que eu fiz. E até mesmo no final, até o pessoal achava que eu era da ordem lá, para você ter uma ideia. Isso é coisa de passado, mas aí um dos representantes lá falou, olha, aquela pessoa ali não é do nosso grupo, ele foi convidado para explicar tal. Então, eu estou mostrando, tipo assim, como que esse processo do professor de Prossologia, ele não pode medrar, ele não pode trair a sua procedência extrafísica em qualquer lugar do cosmos. Embora tenha que fazer uma adaptação paradiplomática. Exatamente. E mesmo assim, ele vai ter que adaptar paradiplomaticamente para atender aquele papel, para você conseguir fazer ali o seu processo. Eu acho que essa mediação que é uma das coisas mais difíceis, né? De você respeitar o outro, mas não banalizar, né? Não deixar de esclarecer, mas também não fazer o estupro, né? Exatamente. Isso aí. Tudo bem então, André? Podemos começar aqui? Então, a gente vai dar início aqui às perguntas dos teletertulianos, aí vocês fiquem à vontade de fazerem as perguntas, tá bom? Ao verbetógrafo André, em Fatologia, página 2, sexta linha de baixo para cima e penúltima frase. Poderia comentar e fazer um cotejo da substituição do temperamento traidor pelo temperamento assistente e o desejo sincero de acontecer o melhor para todos? Sim. Interessante essa pergunta, né? Perfeita, né? Porque será que fazer o melhor para todos tem que trair alguém? Vamos ver. Então, o que a gente vê? Primeiro, uma das coisas assim que eu tinha dentro dessas premissas, eu pensava o seguinte, né? E aí, pegando assim, o próprio exemplo do professor Valdo, eu assisti o curso dele muitas vezes de sexualidade, né? Até que ele fazia as turmas masculino e feminino e tal. E tem uma das e olhando assim esse aspecto, o que eu pensava e que me vinha a ideia que basicamente quando você se relaciona com uma pessoa, você tem que buscar fazer aquilo para sempre. E como agir dessa forma? Primeiro, todas as pessoas que a gente convive, nós temos que funcionar como amparador delas e não como assediador. Então, olha só, com isso, quais são seus valores? Se seus valores estão centrados no seu ego, a tendência é você errar mais. Se você pensar em que você é o amparador intrafísico daquelas outras personalidades, você vai procurar acertar mais e ajudar mais. Fazer o seu papel enquanto auxiliar.
uma coisa que, assim, que a gente consegue refletir quanto a esse processo da traição é buscar ser o melhor amigo das pessoas. É isso. Eu faço uma seguinte reflexão. Quem não gostaria de ter um amigo desperto? Quem não gostaria de ter um amigo evoluciólogo? Um amigo serenão? Então, nós temos que buscar ser essas pessoas. Nós vamos buscar ser serenões, né? Então, é um caminho longo, difícil, mas é esse que é o objetivo. Então, nós temos que agir como tal. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas o que eu entendi dessa pergunta, até eu estou fazendo um estudo, porque eu vou fazer um verbete sobre ambiguidade necessária, que é uma expressão que o professor Aldo usa numa das perguntas do conscienciograma. Que é como é que você vai fazer o melhor para todo mundo, você tem que ponderar de acordo com a pessoa. Sim. Então, para um você faz de um jeito, para o outro você faz de outro, aparentemente. Uma ambiguidade, um paradoxo, mas você está dentro da lisura cosmoética por causa da condição de cada um. Eu penso que tenha sido esse... Sim. O core dessa pergunta, sabe? Como é que você faz isso sem trair? Que basicamente, o que eu coloco como pressuposto? Eu vou voltar e bater nessa tecla. Atuar como amparador. Aí você vai estudar o que é um amparador. O amparador não é o guia cego, não é o guia maurótico. Então, vamos imaginar o que seria o guia maurótico. Eu vou fazer o que eu acho que é o melhor para aquela pessoa e eu vou bater na cabeça dela até entrar. É a história do pregar, não é? Aquela história que tipo, olha, aquilo é o melhor para ela e eu vou pregar isso nela. Então não há possibilidade. Então o amparador, ele é paciente e ele tem o seu limite. Essa que é a questão. O seu limite do ponto de vista, olha só, o que o amparador faz? Ele vai até um ponto, até onde ele pode não se acumpliciar anticosmoeticamente. Esse é um outro lado. Até onde você vai? Dentro de uma amizade. Até onde que vira uma amizade ociosa e você tem que abrir mão daquela convivialidade. Então, por isso que, de fato, as pessoas, elas têm que, às vezes, dar um tempo entre si para não se compactuarem com o errado. Isso é amparador. Entende? Isso é o melhor para todos. Não é traição, né? Não é traição, é isso que a gente tem que entender. Exatamente. Né? Olha só. Isso é profilaxia e isso é ser mais coerente com a pessoa, né? Exatamente. Só que o que acontece? Que essa ação, ela requer tomada de atitude. Ela requer que você mexa com coisas que não são confortáveis. E é isso que é o difícil dentro desse ponto. A outra pergunta é na Parafatologia, página 2, última linha. Sendo a melhor opção para a nossa evolução, neste caso, e em outros também, pode falar sobre a vivência multidimensional lúcida, predispondo à sustentação dos autoenfrentamentos? Sim. Então, olha só, primeira coisa que até eu coloco dentro de um dos itens de medidas de paraprofilaxia, o primeiro item, que é a autoconscientização multidimensional. Isso eu falo porque provavelmente foi uma das nossas primeiras aulas do curso intermissivo, falando, você vive a multidimensionalidade. Então, o que acontece? Quando a gente está falando aqui da vivência multidimensional lúcida, você está de olho do ponto de vista das intencionalidades das suas companhias extrafísicas? Da intencionalidade da outra pessoa, das companhias extrafísicas da outra pessoa? Então, o que eu estou chamando a atenção aqui é que, de fato, a gente tem pouco essa percepção do tipo, eu vivo a multidimensionalidade, eu estou num mar de energias, e isso afeta meu dia a dia. E eu posso ser levado por essa onda energética, eu posso ser levada por um momento, eu posso ser seduzido por algumas situações, eu posso ter uma cama feita para deitar, né? Em qualquer situação, e que vai fazer eu gerar uma traição à minha procedência extrafísica. Então é isso que eu estou chamando a atenção. Agora, quais são as atitudes? Começa ali pela autoconscientização multidimensional. Fazer a projetabilidade. Aí se expande a projetabilidade. Né? Para a gente poder ter uma vivência maior. Exatamente. Contato com os amparadores, escutar os amparadores. Aí o que a gente tem que avaliar?
Tem muita gente que o amparador vai lá uma vez, só que a pessoa não escuta o amparador. O que o amparador faz? Deixa quieto. A gente ontem falou da dificuldade recíproca, que é um conceito que o professor Valdo colocou, não sei se é no 200 teáticas ou não sei em teste, acho que é 200 teáticas. E esse conceito é muito interessante, que a gente fica achando que é muito difícil, né, de falar com o amparador. É muito difícil falar com o consciência, mas eles têm uma dificuldade também enorme de falar com a gente, da gente ouvir. Então, é isso que ele criou a terminologia da expressão dificuldade recíproca. É que eles, para inspirarem alguma coisa, têm dificuldade, claro, nem em todos os casos, mas na maioria das vezes. E o papel da gente, então, é ampliar nosso parapsiquismo, nossa para-audição aqui, para facilitar isso. E uma das coisas que não só o parapsiquismo, que isso é uma das bases, né? Mas a sua autocognição, o seu discernimento, também. Que é a reflexão. Por quê? Tem coisas que são aparentemente corretas, mas você vai ver lá no fundo, aquilo não está correto. E como avaliar isso? Isso é acuidade, hiperacuidade. E é só o conhecimento que dá, né? Conhecimento. O professor Valdo, falando nele também, ele tem uma ortopensata que diz que o conhecimento traz responsabilidade. É nesse sentido, que você conhecendo, você assume a responsabilidade de ser mais coerente, né? E mais fiel, assim, mais fidedigno. Fiel é ruim, né? Mas fidedigno àquele conhecimento. Vamos lá, na fatologia agora, página 2, 8ª linha. Você coloca o ato de dar as costas ao curso intermissivo e na frase enfática faz relação. Poderia comentar? Sim. Então, olha só. Quando a gente chega e... Vamos colocar aqui a frase enfática, né? Então, a traição é consequência de imaturidade, né, e falta de teática dos princípios cosmoéticos. Ser leal ao curso intermissivo, promovendo o autoabsolutismo sadio, requer ampla transparência e maxifraternidade. Então, olha só, esse autoabsolutismo tem a ver aquele princípio de que eu perdoo mais os outros, mas eu não vou me perdoar tanto. E aí, na verdade, eu tenho que ser mais rígido comigo mesmo, né? E buscar ser absoluto quanto às verdades relativas de ponta, aquilo que eu sei que é correto, e eu tenho que fazer o que é o correto. Então, quando a gente for ver, essa ação, primeiro demonstra o nível de coerência da pessoa. Lembrando que o que a gente aprendeu na Conscienciologia quanto o que é o ser serenão. O ser serenão, ele aplica tudo o que sabe. E o ser pré-serenão, ele ainda não põe à prática, coisa que muitas vezes ele já sabe. Então, se a gente for avaliar, vamos pensar aí no caso da corrupção. Além de ter muito para aprender também. Né? Sim. Mas será que a pessoa não sabia que aquele processo era errado? Será que não tinha um peso lá na consciência, né, falando assim, ó, cara, errado, errado, errado? Se você perguntar para você mesmo, será que eu... já sabe que exatamente. Não é, né? Agora, o pior, do ponto de vista do curso intermissivo, é que eles deixaram os amparadores tudo às claras. Nós nunca tivemos uma vida como essa. Por exemplo, será que em outras vidas eu tinha consciência que eu era uma consciência multidimensional? E que todo mundo vê tudo que eu faço? Pode ser que não. Pode ser que eu poderia falar assim, aqui eu estou sozinho, eu vou fazer uma besteirinha que ninguém vai perceber. Hoje a gente não tem como fazer isso. Então, quando você entende a multidimensionalidade, sai do corpo, percebe que as paredes elas são permissíveis, você pode entrar numa casa de uma outra pessoa. Aí você fala, mas e a cosmoética? Exatamente, qual que é a cosmoética? Quais os efeitos disso? Então, o curso intermissivo, ele falou, qual que é o efeito do pensene? É por isso que eu comentei aquela história do amparador. Isso é uma das coisas, eu acho, mais importantes do ponto de vista do nosso curso intermissivo. Veja se você está sendo amparador dos outros. Exemplo, você vai fazer um comentário. Eu estou fazendo um comentário construtivo e qual que é a qualidade da energia que eu estou exteriorizando? Porque às vezes você está exteriorizando energia para os seus assediadores ou para os assediadores daquela pessoa. Exatamente. Então, moral da história, naquele segundo você está atraindo o seu curso intermissivo. Aí eu quero dizer, isso é fácil de fazer?
Não, não é fácil, mas se você começar a ficar atento e valorizar isso, quem sabe, na segunda vez isso vai ser o diagnóstico mais rápido, na terceira vez vai ser mais rápido, e de repente, 1000 vezes depois, você já mudou seus pensenes. E aí, a partir daí, você já começa, não, isso está errado. Você logo não usa aquele raciocínio, estou fora. Você já sente a aura daquele padrão energético. E é por aí. Como se fosse criar uma forma, né, mais sadia. Né? Exatamente. Na estrangeirismologia, página 1, primeira linha, qual a relação existente entre a traição e o falso status do poder? Certo. Então, o que acontece? Tem até uma frase que eu lembro que chamava muita atenção, que o Freud falava, que só o conhecimento traz o poder. Né? Isso é uma frase célebre dele. E, basicamente, o que a gente está vendo é que o poder é uma palavra que, de fato, ela está vulgarizada na nossa sociedade. Se a gente for pensar, uma consciência livre, ela é super poderosa, certo? Ela mexe com os astros, ela evita, né, que uma galáxia bata na outra. E um serenão, segurar um vulcão, né, evitar ali que milhares de pessoas morram. Então, o serenão ele é super poderoso. Só que o que acontece? Quando a gente tem um pré-serenão e que ele quer justamente o poder para um ganho secundário e não está pensando nos outros, pensando somente em si, aí esse status ele puxa o tapete dela, quanto a essa deslealdade perante a cosmoética, perante o que é o melhor para todos. É por aí. Esse poder que você está falando aqui é um poder temporário, exatamente, né? Da intrafisicalidade. Aqui é o poder vão, né? Poder... É aquela história que a pessoa ela tem os seus ganhos secundários. Né? Aquela coisa que não é permanente, intraconsciencial. Né? Exatamente. Na estrangeirismologia também, página 1, segunda linha, em tempos de contatos incessantes via aplicativos e redes sociais, o que fazer frente ao surgimento da pornografia indiscreta nos modismos patológicos do nude selfie? O nude selfie. Então você vê que basicamente hoje, até com o WhatsApp e diversas formas de você passar um processo da mídia, né? Passar as imagens, sons. Então, quanto o processo de... A traição, ela tornou-se muito rápida. Ela tornou-se, vamos dizer assim, a ação. Né? E outra, pensa o arrependimento posteriori. Né? Então, tudo isso... e outra, você vai ver o seguinte, que muitas das pessoas, quando tomam ações deliberadamente que vai dar um efeito muito negativo contra ela, na grande maioria elas estavam o quê? Assediadas. Dificilmente uma pessoa fala, eu vou fazer isso daqui e ele pensa nas consequências das suas ações. Não, geralmente naquele frisson ele fala, estou blindado, nada vai acontecer comigo. Né? Tipo, há um senso de impunidade acima do bem e do mal. Então isso está mostrando que, na verdade, o processo digital ele veio facilitar e aumentar essa autoexposição. Tem um verbete do Oswaldo que ele defendeu aqui, eu não sei se eu vou saber falar o título todo, mas é a síndrome da invulnerabilidade. Ele veio aí para mim, fala em invulnerabilidade, ou invulnerabilizante, alguma coisa assim. Eu não estou com o verbete dele aqui, pena que ele não está aqui agora, mas que fala exatamente isso que você... Depois, se ela achar, a gente fala aqui. Ok. Parabéns pelo excelente verbete. Veio em um momento super oportuno para a nossa civilização. Na humanidade, o Homo sapiens ainda é territorialista, instintivo e continua a copular com o maior número de parceiras possível. E as parceiras sempre são mais vulneráveis historicamente e não têm forças para defender-se emocionalmente. Sei que a questão a seguir é complexa, mas nos dê uma ideia de seu ponto de vista. Se levar em consideração que em nosso DNA tem 50% do pai e 50% da mãe, e que um deles vai ter supremacia sobre o outro, porque o Homo sapiens é meio humano e meio animal ainda?
porque tem, no mínimo, 50% dessa animalidade em seu inconsciente coletivo e individual. Só a racionalidade resolve a questão? A gente tem que, primeira coisa, nós vamos ver que o nosso planeta ele é atrasado quando a gente observa que duas consciências, só por fato de usar corpos de sexo diferente, eles já têm vantagens e desvantagens. Então, isso a gente vê que um dos principais direitos que a nossa sociedade moderna procura emplacar é justamente a igualdade de gênero. Então, primeiro é que gênero é totalmente secundário perante a consciência. Esse é o primeiro ponto. Então, se a nossa sociedade ela valoriza ainda muito essa distinção entre os gêneros, isso já mostra quanto primitivos nós somos. E aí entra aquela questão, a mudança, imagina só, quando a nossa planeta Terra tiverem diversas raças diferentes. Né? Tipo, você fala, não, esse daqui é o Homo sapiens, esse aqui é o não sei o que sapiens. E você tiver... Quando eu leio a hominologia de todos os verbetes, eu fico assim, gente, que bicho que eu sou aqui, ó. Né? Porque aquilo foi feito para você se enxergar ali, né? Eu sou Homo sapiens o quê? Aí eu fico vendo aqueles homens ali, qual tipo de bicho eu ainda sou, ou já sou, né? Dependendo da qualificação. Mas eu acho que é para isso mesmo, é para classificar, isso, né? Nos classificar em relação ao nosso comportamento. Isso. Aí o que acontece? Se a gente for ver, nós somos ainda muito guiados pelo umbilico chakra. Estou falando, a nossa sociedade é guiada pelo umbilico chakra e não pelo chakra do seu discernimento, não pelo mental soma. Né? Então aí vamos pensar que, primeira coisa é que a nossa sociedade ela é escrava ainda do sexo. A sociedade, se eu fosse pegar assim, a população humana, por quê? Você fala o seguinte, são temas que mais dão ibope do ponto de vista na televisão, nas mídias. Se a gente for enxugar o processo da mídia, da informação, quanto que gira a palavra sexo? Então isso mostra que a nossa sociedade já é meio assim, né? Tipo assim, a sobrevivência, o uga-uga, é quase isso. Por quê? Porque senão a gente teria o quê? Mais processo de pesquisa, mais processo de ciência, e aí a gente estaria num outro patamar. Uma das coisas que me chama a atenção desse curso lá do professor Valdo sobre sexualidade é que ele chamava muita atenção para uma lógica feminina e masculina, colocando do ponto de vista de comportamento somático. Aí tem a ver com o ginossoma e o androssoma. Com base nisso, a conscienciologia ela mostra que é muito importante estudar a androssomática e a ginossomática. Então, o que ele comentava? Que o homem, ele chega ao amor pelo sexo. E a mulher chega ao sexo pelo amor. E ele comentava que, do ponto de vista das relações sociológicas, sociais entre homem e mulher, se todos entendessem isso direito, a importância das duas coisas, a nossa sociedade ia viver muito melhor. Esse é o primeiro ponto. E aí, se a gente for ver lá nas entrelinhas do verbete, quando a gente coloca, por exemplo, a ideia do o amor romântico, né, o mito do amor romântico, a gente vai ver o seguinte, que muitas pessoas, quantos filmes falam de fantasias, fala justamente daquele processo. Gente, Julieta e Romeu, você acha que não faz sucesso ainda hoje? Não é? Pensa bem. E outra, aquela história, se a gente for pensar a Tábula Redonda, lá, o Rei Arthur e a Tábula Redonda, o processo lá do Lancelot e a Guinevere. Então aí você vê, gente, esse processo de amor platônico, né, aquela história de morrer de amor, né, então tudo isso é um processo de emocionalismo, é como se a dimensão disso fosse muito maior do que é o real. Então, basicamente, a gente tem que avaliar que essa maturidade que nós temos que apresentar vai, com o passar do tempo, e superando essas tolices todas. Agora, eu vou resgatar para você um trecho do que ela perguntou, porque Sim. Como ela fez uma pergunta muito grande, muito extensiva, algumas coisas passaram. Ela fala do DNA, 50% do pai, 50% da mãe,
e que isso traria toda essa consequência. Eu penso, eu queria que você comentasse que ela esqueceu da nossa paragenética. Ela esqueceu que nós somos homens e mulheres, muitas vidas, não é? E que isso e você comentou muito bem, que essa questão da alternância do sexo feminino e masculino é uma parapedagogia para que você adquira o trejeito, né? As características mais de liderança, mais assim de decidibilidade, mais de força assim do sexo masculino e aquela a meiguice, o entendimento, a fraternidade mais própria do sexo feminino. E aí tem uma série de teorias que explicam, né? Não é o criacionismo, né? Não é a da evolução mesmo das espécies, que explicam essa questão, né? Desde a época do matriarcado, desde a época quando virou patriarcado, da época que nós éramos só vegetarianos, depois passamos para carnívoros com a caça. Então teve toda uma mudança aí, né? Quando o homem descobriu que ele ajudava a engravidar a mulher, que a mulher achava que era só ela, então o poder era só da mulher, né? Da criação. Então tudo isso são teorias que você pode... Tem o livro da Rosemarie Moraro, que é muito bom, ela explica tudo isso, né? É uma teoria, mas explica super bem essa questão. As pessoas Só que tem a nossa paragenética, que é um paradigma consciencial. A gente trabalha com a multidimensionalidade, né? Multiveículos, a energia, trabalha com uma série de outras questões que ultrapassam essa coisa do DNA, do pai e da mãe. Então. Uma das coisas, né, Rosa, que a gente vê, não sei se você lembra daquele filme Minhas Vidas, da Shirley MacLaine. Ela fez um filme que tinha a ver com um livro dela. E também, na verdade, tem um outro livro, um outro filme que também foi muito popular, que a gente usou muitos cursos, que é Um Visto para o Céu. No Visto para o Céu tinha uma parte que era o pavilhão das retrocognições, né, das vidas passadas. E aí o que mostrava? Que tinha lá uma cena em que a Meryl Streep, né, estava tendo uma visão que ela foi o coração valente numa outra vida. E que aí tinha um gordão assim, né, bem assim, tipo estadunidense, né, padrão, né, do Texas, alguma coisa assim, né, machão. E aí ele tem assim uma retro que ele era uma menininha, né, toda de vestidinho, né, bem assim, princesinha, né? E aí a mãe chamando: fulana, vem comer, vem, né? Aí, o que é isso, né? Então, o que acontece? Não, e teve um quadro também, que teve, acho que um ataque de um animal, assim, que ele saiu correndo e quem ajudou a resolver o problema foi ela, ou seja... Exatamente. As coisas se inverteram, eram invertidas no passado. Exatamente. E aí, o que acontece? Vamos pensar, qual o preconceito da pessoa ter uma retrocognição, por exemplo, a pessoa sendo homem hoje, que ela foi uma mulher e que ela é extremamente feminina. Então, o que acontece? Se a gente for ver, esses bloqueiam as nossas autorretrocognições. Então, você já imaginou, admitiu essa possibilidade de você, mulher, ter uma retrocognição e, sei lá, um homem bravo, tal, peludo, né? Aí você fala, e hoje você é uma mulher feminina, tal, totalmente correto, perfeito. Então isso quebra muitos impactos. Eu sei disso, que tipo, eu tive algumas autorretrocognições, por isso que eu chamo a atenção dessa autoconscientização multidimensional, que eu lembro que eu tive uma retro muito forte, em que eu era muito assim, bravo. E um cara assim querendo fazer revolução, né? E eu estava naqueles momentos antes de uma batalha, totalmente piradinho, né, na época. E o que me chamou a atenção? Aquele padrão do Holopensene. E depois eu tive uma outra retro, que eu era uma mulher e eu desci de uma carruagem e estava lá com a minha sombrinha, com o vestido branco, andando no passeio, entendeu? Abri minha sombrinha branca, né, rendada, né, com umas luvas rendadas, tal, e eu falava o seguinte, eu comecei a perceber que eu tive que ter vidas de mulheres para superar o processo da truculência masculina. E
então a autorrecognição, ela é positiva na interpretação disso que você acabou trazendo. Mas fique tranquila, mexendo com as energias, fazendo o curso intermissivo, cada vez mais você vai lembrar mais disso, tirando essas entraves que trazem o bloqueio da autorrecognição. Se a pessoa, vamos supor que ela é muito machista, ela vai admitir que ela teve uma outra vida como mulher? Pô, ele vai falar assim, não, isso daí é coisa de boiola, né? Isso daí é coisa... Exatamente, né? de Isso boiola. não é para mim, não é isso. Então não é por aí. Agora, tem uma outra questão que ela fala aqui, que é da questão da racionalidade resolve a questão. Tem um trecho, eu só não vou saber te dizer a página, do 700 experimentos, que eu acho assim brilhante para a gente entender a evolução, né, nossa de vírus ao serenão. Ok. Que o professor Valdo fala, eu vou fazer assim, grosso modo aqui, ele diz assim, vegetalizamos enquanto planta, emocionalizamos enquanto animais humanos e racionalizamos enquanto homem. E tem uma teoria da medicina, né, de pesquisadores, que diz exatamente isso. Você tem um núcleo, o cérebro, né, tripartite, né, que tem o núcleo, aí depois você ganha a parte da amígdala, tudo isso, o núcleo lá é instintivo, somente instintivo. Aí depois você ganha a mobilidade, né, a mobilidade mesmo, né, porque sai de planta, motora, e ganha o emocionalismo, né? E depois, quando o córtex vai se construindo, é óbvio que isso tudo já deve estar inoculado lá, mas é um movimento de ativação dessas coisas, né? E aí, com o córtex é que você vai aprendendo. Então, todas essas nossos parênteses patológicos, eu acho que é esse fluxo, porque a gente não sai de uma coisa e vai para outra, assim, num estalo, né? Sim. Então, assim, a gente está racionalizando, está raciocinando, refletindo, ganhando cognição. De repente, pisam no pé da gente, ou na cauda da gente, né? A gente aí dá uma retrocedida lá no tempo que a gente ainda era animal. Aí, voltamos para cá e vamos melhorando. Alguma coisa acontece, você aí se fixa em algum ponto do passado. Você volta à época da planta, que era ali fixa e não conseguia sair do momento, que não tinha nem mobilidade, né? Entendeu? Motilidade, sei lá como que fala. E aí você transita até que você consiga ser o próprio dono do seu, do seu esquema cerebral aí, mental. Mas isso é no domínio do corpo, né? Agora, a gente não sabe se lá no paracérebro tem todas essas questões, mas a gente está vivendo aqui. Rosa, e tem Então, aquela vamos questão ver como que é que a vida humana, ela serve para a gente superar tudo isso. Superar o psicossoma, superar essas emoções exacerbadas, dominar pelo nosso discernimento. Então, aqui que é o campo de mudança dessa situação. E o curso intermissivo serve para isso. Né? Ou seja, nós estamos querendo evoluir e largar a mão desse ciclo de vidas humanas como bicho. Não é? De precisar comer, de precisar dormir, de precisar levar o corpo para tomar banho. Então, tem muita coisa que você pode fazer tirando esse ciclo. Não é? A nossa super Zilá conseguiu o nome do verbete do Oswaldo, que é Síndrome da Singularidade Invulnerabilizante. Certo. É singularidade? Invulnerabilizante. Então, é aquela condição, a singularidade da pessoa se sentir super, assim, único no universo e que não vai acontecer nada com ele. É exatamente aquilo que você colocou. Para quem estiver interessado em estudar melhor, vamos aqui dar andamento, que nós ganhamos várias perguntas, mas eu não estou vendo ninguém. Você quer fazer pergunta? Pega o microfone, então. Eu vou fazendo uma pergunta aqui enquanto você vai pegando o microfone, tá? A ortopensatologia, página 1, poderia interpretar a última ortopensata? Qual seria a diferença entre romper e desatar uma amizade? Isso entra o processo do princípio cosmoético. Olha só, você vai fazer de tudo para manter os seus amigos, manter ali o vínculo consciencial, poder ajudar o máximo possível, mas vai chegar um limite em que, vamos imaginar que a outra consciência ela está num padrão
batendo ainda com os erros dela, e você, dentro daquele respeito, você vai permitir ela continuar a evolução dela no limite e na velocidade que ela deseja. Esse comportamento é um comportamento tal qual o amparador. Então, o que a gente chama a atenção? Eu vejo que nós temos que olhar os amparadores como modelos, os serenões como modelos, e aí começar a falar o seguinte: se eu fosse serenão, o que eu faria? Eu não posso ser cúmplice daquela pessoa. Aí você começa a ver aquela teoria grupocármica das interprisões, o processo justamente das recomposições, até você chegar e ter uma liberdade daquelas pessoas. Só que o que acontece? Do ponto de vista consciencial, ninguém abandona ninguém. Não há o abandono. Nós somos consciências que nós vamos voltar a se encontrar e você vai poder ajudá-la, às vezes, como uma amizade raríssima daquela pessoa, muitas vezes. Mas aí você já deu a volta dentro de um processo evolutivo. Mas, afinal de contas, qual a diferença entre romper e desatar? O que acontece é o seguinte, é que romper, você faz o corte, a cisão. E essa cisão, ela sempre é abrupta, né? Ela deixa pontas, deixa traumas. Então, uma coisa de você desatar é fazer isso paulatinamente, de uma forma harmoniosa, organizada, e que a pessoa entenda um processo pedagógico disso. É basicamente isso. Tá. Parabéns por o verbete. Obrigado. Você poderia aprofundar proverbiologia, fidelidade é questão de caráter? Página 1. Página 1. Proverbiologia. E de fatologia, terceira linha, atração ideológica. É na segunda página. Sim. Então, olha só. A questão da fidelidade é uma questão de caráter, porque o que acontece? Tem a ver com os seus princípios e valores conscienciais. A lealdade, né? Aqui o contexto, ele leia-se como se fosse a lealdade. Então, leal aos amparadores, leal aos seus princípios. Então, exemplo, o que presta, presta, o que não presta mesmo. Isso pode ser um princípio. E outra, que aconteça o melhor para todos, é um outro princípio. Então, você de alguma maneira, quanto às pessoas, às amizades, então, toda essa questão da fidelidade, ou seja, a lealdade que você tem a determinada pessoa, depende, então, do seu caráter, de como você moldou a sua personalidade, quais são seus valores. Você passa muito a mão na sua cabeça? Tem um dos verbetes que a gente está indicando aqui, né, na relação final, que é o senso autocrítico. Você tem dificuldade de se enxergar? Precisa de ajuda externa ainda? Busque-a, né? Faça de tudo para que a sua autoimagem ela seja mais próxima do que você de fato é. E assim você vai evoluir mais rápido e assim por diante. Olhando a questão aqui da traição ideológica, o que nós observamos está muito em voga, até a gente olha a questão hoje, vamos pegar o exemplo de um político. Ele chega lá de um partido verde, ele está ali totalmente favorável a ser contra o desmatamento, favorável de você ter um processo sustentável na Amazônia e assim vai. Só que para ganhar votos, ele vai lá fazer uma fidelização, uma coalizão com outro partido de latifundiários. E aí você vê que aquilo não tem sentido. Mas não, para conseguir uma causa, não, eu vou fazer ali uma coalizão. É Maquiavel, né? Então, isso daí justificam os meios. Então, isso mostra que ser humano, tipo, né, é aquela história, né, aquela frase, ser humano não falha. É mais ou menos isso, né? Então, você vê que tem que ser evitado esse tipo de parâmetro, que isso tem a ver com as suas cláusulas, os seus valores. Tudo bem? Na pensenologia, página 1, segunda linha, qual a relação entre o holopensene pessoal da religião e a traição? Olha, o processo do holopensene da religião, primeiro, entra muito a questão da culpa. Então, o processo da culpa é até que a morte o separe. Então, você imagine, tem muitos casamentos que são feitos, arranjados por famílias. E aí,
devido àquela educação, a pessoa teve lá aquela religião, desde criancinha foi catequizada, certo? Lavada cerebralmente. Não, olha, você tem que fazer o que os outros te mandam, você tem que obedecer, você tem que ter medo, né? Então, basicamente, é uma inculcação, uma neutralização daquela personalidade. Aí é obrigado a casar à força. Aí o que acontece? A pessoa começa a bater os pinos em determinada a situação. Então, isso mostra quanto o processo das traições, elas acontecem devido a essa pressão desse holopensene. Então, essa falta de liberdade, essa falta de autonomia, essa fluência da pessoa ser autêntica e ela realmente valorizar o que ela pensa, o que ela sente, é o que traz esse tipo de coisa. Repressão. Na pensinologia, página 1, não, já perguntei isso. Na fatologia, página 2, final da 10ª linha, poderia expandir o aborto intencional? Esse aqui é aborto mesmo, é aborto da intenção? Aborto. O que acontece é uma das reflexões que eu estava fazendo a respeito dos processos do aborto, né? Primeiro que o aborto, o que nós observamos? Que ele tem que ser de autonomia da mãe. Então a gente vê que o Estado, ele quer colocar muito, né, a pressão sobre a mulher. Fala assim, não, você viu o bafafá? Porque o Tribunal Superior aprovou até os 3 meses o aborto em casos extremos. Quer dizer, gente, com essa força do Estado, vai acontecer cada vez mais o bypass. Vai acontecer justamente a pessoa fazer lá clandestinamente, de uma forma com falta de higiene até segurança. Então, isso está errado. A pessoa tem que ter liberdade, né? Então, quer dizer, vamos pensar, socialmente, a sociedade serve para organizar os indivíduos. Nós não podemos ter uma liberdade absoluta. Ah, eu vou matar aquela pessoa porque eu não gostei dela. Não, essa falta de liberdade é educacional. Mas não pode chegar a nível de repressão, de desrespeitar o corpo da mulher e a mulher tomar sua própria decisão. Agora, vamos pensar aqui. Vamos supor que a mulher decidiu abortar, por vontade. Até certo ponto, vamos imaginar, não seria uma traição ao vínculo de uma responsabilidade, às vezes de curso intermissivo, que ele teve com aquela personalidade que ia nascer por ela? Isso, né, tem que colocar em questão. Por que será que o aborto é uma das cláusulas que inviabiliza a inversão existencial? Deve ter um motivo. Isso não é por acaso que está ali. Então, de repente, o que eu estou chamando a atenção é essa traição do ponto de vista de deslealdade, aquela personalidade que você deveria atender para fazer uma recomposição grupo kármica e que ela foi literalmente abortada. É isso que eu chamo a atenção, que a mulher tem que ter todo o direito de escolha, mas ela tem que saber o que ela está fazendo. Esse é outro ponto. Essa questão é bem polêmica, né? Porque antes de abortar, ela teria que ter uma reeducação no país para evitar tudo isso, né? Mas, enfim. Poderia discorrer sobre casos onde a pessoa comete traição por influência de possível heterassédio, que acontece em situações onde há mudança repentina e apenas temporária de comportamento. E a pessoa entra depois em arrependimento. Sim. Você imagina amizades ociosas. Vamos sair, vamos lá para o bar? Vamos. Olha, estou aqui curtindo, sábado à noite e tal, com os colegas. E aí vem o quê? O canto da sereia. Está lá, também está sendo citado no final. Olha só, você está livre, solto, você é homem. Vamos lá? Ou seja, ou você, né, tipo... E aí, o que acontece? O problema é que a gente é engolido pelo holopensene baratosférico, né? Exatamente. Aí entra a questão do assédio. Exemplo, a gente fala o seguinte, em determinados locais, há assédio de função, para trabalhar justamente aquela história de, vamos chupar a energia daquela pessoa. Aí ela continua aqui numa outra pergunta. A pessoa que opta pelo rompimento de relação desse tipo assume vínculo kármico pelo fato do outro entrar em sofrimento? Eu não entendi muito bem. Ele está falando talvez da ação da traição perante uma pessoa. Olha só, vamos pensar.
Toda ação tem uma reação, certo? Se a gente chega e tem alguém que confia em você e você deixa de dar aquele apoio, aquilo tem um efeito, um revés, não tem? Por quê? Porque os afins se atraem. Isso é a lei do causa e efeito. Se eu costumo deixar na mão uma pessoa que precisa de mim, eu vou ter mais afinidade com pessoas que fazem isso. Não é lógico um pouco esse raciocínio? Então, cada vez que eu respeito mais o outro, e a liberdade do outro, e a responsabilidade que o outro deposita à minha pessoa, é isso que a gente está falando da lealdade e do processo, entendeu? Que é o oposto à questão da traição. Quer dizer, o outro, ele atribui a mim uma determinada confiança sobre algo. E se eu quebro esse vínculo, esse acordo, eu posso o quê? Estar cada vez mais conectado a pessoas que fazem exatamente a mesma coisa. Aí a pessoa, ela chega e ele fala o seguinte: mas você vê aqueles filmes? A pessoa muda de marido, mas continua com o problema? Muda de esposa, que continua o mesmo problema? Por quê? Na verdade, ela não mudou. Tem até uma música que a Bethânia canta, né? Não sei cantar, mas que mudou de endereço, só muda de endereço. Só muda de endereço. O problema junto todo. Oi, André, parabéns pelo verbete. Obrigado. Tá? Na página 2, na fatologia, na 12ª linha, você poderia ampliar a inação às dificuldades dos familiares e amigos íntimos. Isso. E, se eu puder fazer outra, na parafatologia, na 4ª linha, as cicatrizes psicossomáticas causando medo da autoexposição. Ok. Então, o que acontece? Primeiro aspecto que a gente tem que ver é aquela história. Olha só a responsabilidade perante os que estão perto de você. Se uma pessoa está precisando de ajuda, você tem que ajudá-la. Então, até Código Penal coloca, se você não atender, se você não ajudar, você pode ser penalizado, né? Ou seja, o que está chamando a atenção? A retribuição, né? Ou seja, existe ali algo que é um contrato social, né? O fato de você ter um parente e você dar as costas a ele, a uma necessidade dele, isso, até certa forma, não seria uma traição? Certo? Tem gente que fala assim, porque olha só, se a gente for só egoísta e fizer só o que é bom para nós, isso não é uma traição perante a um grupo, a sociedade? Por exemplo, nessa mesma linha, se eu chegar ali, vai ver que tem a traição do abandono dos animais sub-humanos da sua responsabilidade. É a mesma questão. Tipo, é muito fácil eu comprar de presente, né, um cachorrinho lindo, e depois do Natal eu abrir o portão e jogar ele para fora. Não é? Tipo, agora já passou o Natal, passou felicidade, não é isso? Agora tem que alimentar, tem que limpar o cocô, né? Então aí o que acontece? Com isso a pessoa fala, não, agora eu vou arrumar outro brinquedo. Então tudo isso essa responsabilidade que a gente está chamando a atenção, ok? Então nós temos um para-dever perante a essas pessoas em volta de nós. É igual o que eu chamo a atenção. Vamos pensar igual um amparador? Imagina que eu tenho um parente amparador. Essa pessoa não vai me dar as costas para mim. É mais ou menos isso que eu estou chamando a atenção. Aí, aqui embaixo, quando você está mexendo na parafatologia, as cicatrizes, né? Então, o que a gente observa é o seguinte. Tem aquele velho provérbio que fala, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Quanto que, do ponto de vista emocional, a pessoa ela está cheia de cicatrizes emocionais e que aquilo dificulta um processo até mesmo de vínculo entre as pessoas e manter uma certa lealdade, não é? Aí você fala, mas quem que é o causador e quem que é a vítima, né? Quem que é a vítima e o algoz? Às vezes a pessoa está correndo atrás do próprio rabo, né? Nos ciclos de erros dela. Por isso, a gente tem que buscar o quê? Assistência. É isso que eu chamo a atenção. Nós vamos melhorar e a nossa atratividade vai melhorar a partir do momento que você está buscando ser amparador. É isso que eu estou chamando a atenção.
Eu estou batendo nessa tecla porque eu vejo que isso é uma das coisas assim principais, tá? É por aí. André, parabéns pelo verbete, super importante esse tema. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta e depois voltar na questão do aborto, vou polemizar um pouquinho. Ok. Mas primeiro vamos à pergunta. Na página 2, lá na fatologia, na 9ª linha, você fala a amizade rompida por inveja. Dentro do contexto do verbete, como é que você viu isso? Podia falar um pouquinho para a gente? Então, o que acontece? Você imagina, né, a casuística humana ela é complexa, mas tem muitas pessoas que são seus amigos, né, teoricamente, ou seja, que você tem uma certa lealdade e acompliciamento cosmoético, né, ou seja, esses são os vínculos de amizade, tipo, de dividir as dores, de dividir, né, os momentos de alegria também. E aí você vê que você começa a melhorar. Você começa a melhorar em diversos aspectos, independe quais são. E aí aquelas personalidades começam a ficar com cotoveloma. O que mais acontece, então, é a traição devido a esse processo. Isso é uma condição subcerebral? É. Isso dá na cabeça dessas pessoas? Dá. O pior de tudo é aquela questão do romper e do soltar, né? De cortar e não tirar os laços, né? Se a pessoa ela trai, você tem que abrir mão da pessoa. E por isso que tem essa ortopensata. Né? É o desatar. Exatamente, esse desatar. E tem a questão aqui da ortopensata, que fala o seguinte: perante a lei da evolução interconsciencial, não se deve romper a amizade com a consciência traidora. O melhor é desatá-la. Então, o que acontece? Deixa a pessoa seguir o rumo dela, né? Ou seja, a partir do momento que ela fez isso, ela vai se acertar e assim vai. Então, seria por aí. Tá, André, mas mesmo depois de um curso intermissivo, onde a gente estudou todas essas matérias referente à cosmoética, eu me lembro que o Valdo falou que a nossa primeira matéria no curso intermissivo foi cosmoética. Sim. E ainda assim, no nosso grupo de intermissivistas, você acha que ainda há essa condição do rompimento de amizade pela inveja? Olha, aí é difícil de falar. O que o verbete, assim, eu coloquei o pré-serenão também envolvido nesse verbete. Então, não é só a pessoa do curso intermissivista. Uhum. Mas, como aquela história, né, ser humano não falha, a gente nunca sabe se a pessoa humana, ela teve realmente um curso intermissivo top. Vamos pensar assim, quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Será que ela assimilou todas as verdades relativas de ponta do curso intermissivo? Às vezes não deu tempo ainda de digerir. E tem vários níveis de inveja também, né? Tem invejas mais sutis, tem as invejas mais explícitas, tem as invejas... E outra, ontem mesmo aqui no congressamento... Tem as malévolas, né? O César não falou de pessoas da CCCI que viram a cara um para o outro? O que é isso? Isso é um ato de traição, se a gente for pensar do ponto de vista de amizade... Né? Se for tenepsista, principalmente, né, André? Então, André, agora eu quero voltar à questão do aborto. Tá? Você sabe, eu tenho a boca torta do direito, do para-direito, eu não consigo ficar quieta. Você falou aí, né, explicou o seu ponto de vista, mas eu penso assim, a questão do Estado intervir, por exemplo, nos países pobres, né, eu considero o Brasil, né, terceiro mundo, país pobre. Então, sem cultura, e se o Estado não intervir, eu penso que o nível de desrespeito à vida humana seria muito maior. E aí o nível de interprisão dessas pessoas, pela falta de educação, falta de cultura, com as consciências que elas teriam que acolher, né? Se já está tendo que acolher no próprio corpo, é porque tem interprisão. Né? Venhamos e convenhamos aqui que a gente fala de paradigma consciencial e a gente sabe que quase sempre é assim, raras exceções. Então, eu penso que se tem a lei, né, tipo no Brasil, que tem países na Europa, Estados Unidos, que não, realmente eles liberam. Mas eu penso que se tem a lei humana permeia o para-direito. Essa é uma premissa do para-direito. Então, eu não consigo dissociar a questão do direito com o para-direito.
se tem a lei, eu penso que ela tem que ser cumprida e tem um motivo, ou seja, as pessoas são imaturas para decidirem por si mesmas. Suponhamos que liberasse o aborto aqui no Brasil. Sabe, ninguém ia usar camisinha, gente. Ninguém ia tomar pílula, ia ficar, sabe, fazendo o mínimo e ia... não, a gente, se acontecer, a gente aborta. Porque o nível de educação e a falta de cultura é absurda. Então, eu penso que dentro desse viés, a intervenção do Estado é positiva. O que você acha? Olha, eu vejo que cada caso é um caso. Um exemplo, né, que a gente tem aquele filme Summersby, né, que é do, qual é o nome, aquele galã, que fez Uma Linda Mulher. Qual? Uma Linda Mulher, Summersby. Richard Gere. Ele mostra justamente um processo polêmico de direito e para-direito, né? Ou seja, que ele tem ali uma situação que ele volta da guerra, ele assume o lugar de uma pessoa que ficou na cadeia com ele, e aí ele faz diversas revoluções sociais, inclusive depois da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, ele até distribui terra para pessoas negras, né? E assim faz uma revolução social, e aí ele é culpado de um crime que aconteceu numa outra cidade, por causa dessa pessoa que assumiu, e no final se ele assume que ele não é aquela pessoa, tudo que ele fez, e até um filho que ele teve com a esposa dele, seria um filho bastardo, aquelas pessoas perderiam as terras, então ele, pelo bem na maioria, ele acabou indo para a forca. Então esse que é o dilema ali do Summersby. Então aí você vê que realmente, infelizmente, aquilo que você colocou, apesar do direito ele ser uma representação, uma ponta do para-direito, ele não é perfeito. Não, está longe da perfeição. E aí a gente vê justamente isso, eu concordo com você que precisa de algum nível de regra, porque senão, pela maturidade do povo, vira uma baderna. Mas essas leis, elas têm que aperfeiçoarem, elas têm que chegar a acompanhar a dinâmica da evolução daquele grupo, e assim chegar mais próximo o direito do para-direito. E o que a gente vê justamente por exemplo, e aí pegando o caso do aborto, o nosso presidente da Câmara, ele é do partido e de toda a facção que é dos evangélicos. Ele puxou o tema para o Congresso porque ele quer quebrar isso, ele quer derrubar essa determinação do Tribunal Superior, e quer justamente fazer com que isso não aconteça, a jurisprudência de terem diversos casos semelhantes. Mas por quê? Por causa do processo religioso. Então nós percebemos hoje que o nosso Senado e o nosso Congresso, eles já estão mancomunados com processos evangélicos, processos de restrição, e isso afeta a nossa liberdade e afeta o nosso para-direito. Então, eu só fico achando que eles, né, também, a nação como um todo perde muito tempo legislando, fazendo essas coisas, em vez de dar educação para o povo e mostrar, não é? E na estrutura, né? Mostrar, dar mais estrutura para as pessoas. Mas isso tudo vai melhorar, e nós estamos vendo que, de fato, a democracia... Com o nível de evolução. A gente nunca teve tudo isso no ar, né? Olhando, que nem o pessoal era calado da noite, fez ali uma votação, todo mundo já foi para a rua, Então, quer dizer, essa era da comunicação. Eu concordo com você que as religiões é que têm assumido aí a liderança dessa questão, né? E a gente tem aqui o aborto como um tema complexo, está escrito lá no 700 experimentos, né? Que é um dos temas polêmicos. O aborto. Porque polêmico, né? Sim, é super polêmico. Eu quis levantar justamente porque eu acho que é sempre bom a gente debater e ouvir o maior número de pessoas justamente para esclarecer. Obrigada. Agora, vale a pena assim, a gente deixar isso bem claro e colocar que a opinião que a Consologia dá é que a mulher deve ter todo o direito, né, de tomar as ações sobre o seu corpo. Essa é uma das verdades relativas de ponta. Agora, quanto isso vai entrar dentro da jurisprudência é outros fatos. André, aqui em Fetologia, na página 2, na 13ª linha, você coloca a loucura mansa. Em binomiologia, você também faz nova referência à questão da loucura e também da psicopatia, associando com traição. Você poderia ampliar essa associação que você fez entre traição e o desequilíbrio mental? Sim, porque olha só, infelizmente, vamos pensar na história, a
gente pode até ver aí a questão de Césares, né, que acabaram fazendo uma governança totalmente patológica devido à sua loucura. Então, vamos pensar, do ponto de vista da traição dos valores, de até mesmo daquela sociedade, a gente tem que diagnosticar, a sociedade deve ter meios de avaliar os seus líderes e de ver a patologia desses líderes e ter mecanismos de ação rápida. Né? Se a gente for ver o que aconteceu no nosso congresso, a gente sabia lá que estava sendo coordenado por uma pessoa extremamente doente, né, que fazia um exibicionismo e usava todos os apetrechos, né, para segurar a lei, para manipular e tudo mais. E aí você fala, como que uma sociedade toda ela fica vulnerável em cima de um doido? É isso que a gente tem que avaliar. Isso é uma traição da nossa democracia. Né? Então, se a gente for ver esse direito que nós temos, o para-direito, a gente tem que ter mecanismo de falar, olha, beleza, todo mundo já entendeu que aquela pessoa, né, tá certinho, ó, joinha para você, mas vamos neutralizar o problema. O problema é que nós temos, às vezes, falta de maturidade social para lidar com a doença. Né? De falar assim, olha, a pessoa, de fato, ela não está com condições de governabilidade. Pronto. Esse é um item, né? Tem um diverso. Tudo bem? Você vai querer fazer sua pergunta? André, a gente está com algumas perguntas aqui, vamos avançar. Na ortopensatologia, essa pergunta vem da Argentina, aliás, as outras vieram da Alemanha para você. Essa vem da Argentina, então pode ser que ela não tenha visto a segunda ortopensata que ela pediu aqui, mas você já respondeu. Então, eu ia pedir você para fazer uma síntese. Ok. Ela pede 2 ortopensatas. A primeira é a mini-dissidência ideológica, pode ser clara traição primária. E a outra, que você já respondeu, que é perante a lei da evolução interconsciencial, não se deve romper a amizade com a consciência traidora, o melhor é desatá-la. Aí essa eu peço para você fazer só uma síntese. Assim. Ok. Então, olha só. A primeira, a gente tem que ver o seguinte, que a mini-dissidência ideológica, ela é uma traição primária, por quê? Porque a pessoa, ela fez uma traição ao seu curso intermissivo. Vamos pensar. A gente até ontem debateu aqui sobre o processo da Max Proex, né? A Proex grupal, e tem a pessoa quando ela entra na Max Proex e que tem uma vertente grupal. E aí a gente olha o seguinte, que quando uma pessoa que fez o curso intermissivo, que o grupo conta com aquela participação, com aquela energia, com aqueles trafores, e ele dá as costas ao grupo por intolerância, por falta justamente de jogo de cintura, isso tudo vai fazer com que ele perde uma oportunidade, nós perdemos a oportunidade de estar com ele, de estar aprendendo e crescendo juntos, mas isso é um processo primário e assim bola para frente, entra justamente no item posterior. A gente tem que justamente permitir as pessoas serem livres do ponto de vista das suas escolhas. Até uma das coisas que a gente até discutiu um dia desses, a maior prova que a Conscienciologia não é dogmática é que tem mini-dissidência. Essa é a maior prova, é acachapante, né? Boa, né? Acabou. Então, se tem uma pessoa que é mini-dissidente, quer dizer que a gente não faz lavagem cerebral. Isso é ótimo para todos nós. Na Principiologia, segunda linha de baixo para cima, você fala do princípio, se não presta, não presta mesmo. Sim. Poderia, por gentileza, ampliar? Olha, o que acontece, esse provérbio, ele tem a ver com aquela história de não edulcorar, não dourar a pílula. Né? Então, vamos pensar. Adianta alguém chegar, olha só a situação, né? Você pode fazer o máximo de propaganda possível. O cigarro é indefensável. Acabou. Outra coisa, as bebidas alcoólicas. Pensa bem uma coisa, vamos pensar do ponto de vista da sua lealdade ao seu corpo físico. O seu corpo físico, ele não foi projetado para tomar álcool. Imagina tomar uma bebida como um absinto com 80% de álcool. Isso não é um ato de deslealdade com o seu próprio corpo? É. Então, quando a gente começa a olhar a cosmoética, a bioética, e olhar todos esses processos,
nós estamos mostrando isso. Então, essa história de que não presta, não presta mesmo, não adianta você chegar e fazer uma propaganda com um sorriso bonitinho e fazer lá que as pessoas estão todas felizes tomando um drink, sendo que aquilo é negativo para o teu corpo. Então, isso mostra como a nossa sociedade humana ainda trai os princípios conscienciais, trai o processo justamente do que é o melhor para todos. Na trinomiologia, página 3, última linha, gostaria que comentasse o trinômio, cosmovisão, maxifraternismo, autotransafetividade. Ótimo, excelente pergunta. Primeiro, a gente tem que entender o que é autotransafetividade. Olha só a questão dessa palavra. Primeiro, eu vou até contextualizar. O professor Valdo, a mini tertúlia, ele disse que a autotransafetividade era uma das verdades relativas de ponta que ele achava que não falaria nessa vida. Ele disse que tinha diversas verdades relativas de ponta em que ele não falava porque os próprios amparadores falavam, deixa quieto, isso não dá para agora, não adianta forçar a amizade que vão achar que você é doido, né? É por aí. E o que acontece? A autotransafetividade foi uma dessas verpons. E ele comentou o seguinte, que é uma inspiração, uma observação dos amparadores. Porque você imagina, quando a gente fala dessa história do mito do amor romântico, né, o Romeu e Julieta, eu preciso, né? Então, a pessoa está muito presa no ego dela. Esse que é o ponto mais interessante. O exemplo que o professor Valdo deu foi o caso dele, que ele era um inversor existencial, ele não tinha planejado casar nessa vida, ele acabou assumindo uma situação de que, fora do corpo, vendo a condição do irmão dele, e que, aí, conversando com os amparadores, percebeu-se que era uma oportunidade o irmão vir como filho, para ele fazer o fechamento de acertos grupocármicos e dar oportunidade evolutiva, e etc. e tal, que era muito inteligente da parte dele tomar essa ação de ter um filho. Então, para isso, ele teria que arrumar uma esposa, que seria a mãe da criança, e ele fez justamente aquela história. Não pode ser mãe de fachada, vai ter que criar o filho, vai ter que educar, não vai deixar a criação terceirizada com a avós. Ele até comentou que não é este estilo, se é para assumir, se tem que fazer direito. Então, com base nisso, ele casou, ele escolheu das diversas pessoas que ele poderia escolher, ele até comentou que tinham muitas mulheres que tinham uma maior afinidade até com ele, inclusive de pessoas que tinham até mais parapsiquismo. E aí o que acontece? Ele falou, não, para o meu filho tem que ser essa mulher. E essa mulher, essa escolha foi o critério do filho, não dele. Então, com isso, ele tirou totalmente aquela história, o que você quer? Não, eu não quero, é o meu filho que precisa. Pessoal, o que eu chamo a atenção é que quando ele quebra um pouco esse processo de decisão, ele esmiuça o que é o início do princípio do começo, do entendimento da autotransafetividade. Eu não estou querendo dizer que autotransafetividade é só isso, mas a gente está entendendo o início do princípio do começo, das tomadas de decisões desse corpus, dessa ideia nova, dessa verpom. Então, vamos pensar, se a gente tivesse uma autotransafetividade, você concorda que a gente não se separaria? Não teria divórcio? A rigor, é lógico que se tem aquele caso extremo, por exemplo, de brigas, de espancamento, né, aquelas coisas, aí há uma necessidade justamente de desatar aquele laço, porque há uma agressão. E outra coisa também, se você tem autotransafetividade, você vai respeitar o parceiro. Se o parceiro quer, né, ou precisa, ou quer separar, você vai aceitar. Sim, então, exatamente. a autotransafetividade é uma coisa muito mais séria do que... Exatamente, você não vai ficar puxando o pé da pessoa. Intraconsciencial. Exatamente, você não vai falar o seguinte, olha, você casou, agora não vai. Não tem cobrança. Né? Você é meu, você é minha, não é? Então, essa questão, isso é uma coisa muito complexa, vale a pena a gente refletir sobre esse assunto. Isso. E os outros itens, cosmovisão, maxifraternismo, entra no bojo aí todo, né? Professor André, primeiramente, parabéns pelo verbete.
cujo tema é de alta importância a nossa trajetória evolutiva. Concernente à traição de casais, hoje também muito comum entre as mulheres, deve-se bastante à banalização do sexo pela mídia. Aliás, uma das vertentes de maior dificuldade para a evolução consciencial. Por outro lado, a ignorância da realidade multidimensional na qual atuamos, vê-se um sem número de relacionamentos desfeitos. Você acredita que estaria centrado nessa multidimensionalidade enquanto processos assediadores de ambas as partes, amores de outras vidas e traição real por mau hábitos da plurexistencialidade? Olha, isso que você colocou é bem complexo, né? Mas vamos procurar sintetizar na seguinte questão. Você imagina que antes, todo esse processo humano, ele era velado, certo? E os valores sociais, eles inibiam a reflexão da própria consciência quanto a isso. Então vamos avaliar. Se há uma repressão muito grande e se há pouca conversa sobre o assunto, há pouco aprendizado. O que nós estamos acontecendo agora é que todos estamos tendo a oportunidade de discutir sobre esses assuntos muitas vezes. Não são só cochichos, não é só conversa de igreja, não é só confessionário. Nós estamos tendo, na verdade, uma exposição e uma reflexão. Apesar disso ser muito difícil, vamos pensar. Todos nós estamos sendo autoeducados nesse momento evolutivo no planeta com todas essas aberrações. Então, esse cosmograma que está se apresentando, ele, na verdade, mostra o que é uma parte representativa do que era a baratosfera há um tempo atrás. Você imagina o seguinte, o que eu avalio? Eu quero ajudar na futura intermissão, lá na baratosfera, ajudando pessoas do nosso passado, querendo lá chamar a lucidez dessa turma. Quem não tiver gabarito de fazer. Como que eu vou aguentar um holopensene de promiscuidade? Como eu vou aguentar um holopensene de traição se eu não refletir aqui nesse corpo, nas melhores condições de lucidez sobre esse assunto? Não tem como. Eu tenho que avaliar, eu tenho que estudar, eu tenho que olhar, eu tenho que refletir, muita reflexão e chegar nas melhores sínteses e melhores inspirações. Então, com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou melhorando meu corpus de pensenidade, meus raciocínios, minhas conclusões. Eu estou me munindo de anticorpos para fazer essa abordagem. Então, tudo isso que a gente está vivenciando hoje faz parte desse processo de educação. Pois é, eu não sei se eu entendi, mas assim, é só para deixar claro que nem todo divórcio, nem toda separação é por traição, né? Sim. É uma derrota. Eu estava procurando aqui uma ortopensata, eu não sei se é ortopensata ou se eu só ouvi o professor Valdo falando aqui. Okay. Mas certo dia, porque ele passou, né, por essa questão, ele disse: todo divórcio é uma derrota. Eu concordo plenamente com ele. Eu sou divorciada e eu concordo com ele. Só que nem todo divórcio é por traição. Eu acho que tem momentos da vida que você vai seguir caminhos diferentes. É só para deixar claro isso aqui, né? Porque senão vincula aí a separação de casal por traição, e aí eu acho que não fica correto, no meu ponto de vista. Como não adentrar na patopensenidade autoassediante ao depararmos com os traidores políticos da pátria nesse instante? Nossa, parece até um hino nacional. Na pátria nesse instante, não tem um negócio assim? A primeira, eu volto justamente naquele ponto, pensa agora que você teve uma retrocognição e você lembrou que aquela personalidade que lá está foi o seu neto querido numa vida passada e que você tinha um tremendo afeto por esse neto. E agora, José, o que você faz? Né? Então você observa aquela história, e esse é o pensamento do amparador. A gente tem que olhar com admiração e discordância e falar: olha, a pessoa está errada, ela tem que ajustar o processo, ela tem que ser inibida de prolongar o mal, prolongar as ações erradas, mas ela também, né, ou seja, o que eu estou chamando a atenção?
fazer essa cosmovisão, essa cosmoanálise, né? Assistencial. Agora, com relação a essas coisas de político, traidores, a gente tem que aprender a votar também, né, gente? A gente não sabe votar, então a gente tem que aprender. E ele fala uma coisa interessante, que é adentrar na patobenicidade autoassediante. Isso pode ser um assédio, ele pode estar cometendo um assédio com outro que já está assediado, pode ser uma coisa assim imprudente por parte dele, né? Porque ele pode puxar para ele todo o assédio do outro. Isso. Mas, por outro lado, ele pode também, se tiver gabarito, fazer assistência. E aí tem que ter um gabarito mesmo, né? A gente não pode Mas tirar a pedra no outro somente, né? Ou seja, não, de jeito nenhum. Agora, por quê? Porque você está indo lá dos assediadores, é isso que a gente tem que evitar. Agora, que eu acho que a grande lição do momento agora é que a gente precisa de aprender a votar. Os mecanismos democráticos, eles têm que ser trabalhados. Isso a gente está vendo na... Rosa, eu achei aqui a pensada, quer que eu leia? Quero. O divórcio, ao fim e ao cabo, é sempre o atestado de um fracasso. O divórcio é ensaio da viuvez. Página... Ensaio da viuvez. Ensaio da viuvez. Mas é sempre um fracasso mesmo. Rosa, eu posso só dar minha opinião em relação a essa questão dos políticos, né? Até estava me lembrando no verbete da Dulce, que é uma visão para-reurbanológica da situação. Se a pessoa vê simplesmente o político como está fazendo alguma coisa errada, né, a pessoa acaba entrando nesse processo de raiva e entra no holopensene. Mas se você tem uma visão para-reurbanológica de todo o processo, você começa a entender por que essas coisas estão acontecendo, qual que é o nosso papel aqui, né? E eu acho que é um pouco o caminho da desperticidade, a gente aceitar que as pessoas podem errar em qualquer situação, em qualquer contexto e de qualquer coisa. Se você entende isso e fica bem com isso, isso é o princípio, essa é a desperticidade. E nós temos que procurar acertar, não é? Também. Também. Exatamente, a gente também tem a nossa parte, mas é lógico, se a gente vive num país onde a maioria são pessoas que realmente não têm essa lucidez, ok, mas a gente tem que conviver bem com isso e não ficar mal por causa disso. Eu acho que satisfação malévola, acho também que não é bom, né? Agora, é lógico, assim, a Rebeca está aí? Tá. As conselhos estão aí? Estão. E qual que é o seu papel? Você vai se vitimizar? Você vai ser assediadora desse processo? Ou você vai tomar uma posição de assistente? Qual que é a posição que a pessoa quer tomar? É a opção dela. Depois eu lembro A gente vai procurar e te falar. Mundividência para-reurbanológica. Mundividência para... Mundividência para-reurbanológica. É uma visão de mundo a partir da para-reurbanologia. É muito interessante. Bom, o que fazer quando você identifica parapsiquicamente que alguém é bem assistido extrafisicamente? No entanto, esse ser consciencial ainda está na religião. Como agir cosmoeticamente sem trair ninguém nessa situação? Olha, se é um amigo seu, você tem ambiente, você procura esclarecer e falar que existem outras verdades relativas de ponta. Se ele aceitar, melhor para ele. Se não, o que você vai fazer? Você vai ter que respeitá-lo, o seu momento evolutivo, não é? Ou seja, e outra, usar o seu exemplo. Se você é uma consciencióloga, faça, dê o seu exemplo. Na estrangeirismologia, página 1, primeira e terceiras linhas, pode falar sobre o falso status do poder. Você já respondeu isso. Se quiser dar uma sintetizada, pode. E o outro é o valor da verdade quando it's the mask that falls off. Isso. Ou seja, esse último, ele tem a ver justamente quando as máscaras caem, né? Ou seja, qual que é a sua verdadeira face, né? Ou seja, quem é você? Então, basicamente, as máscaras caem. É isso que a gente está chamando a atenção. E o que é o ideal é a gente não ter máscara, né? A gente sermos nós mesmos dentro de um processo de multidimensionalidade, dentro de uma cosmoética maior. E quanto ao processo lá do poder, a gente fala justamente que tem pessoas que buscam o poder
assim, momentâneo e que não tem a ver com poder evolutivo, e isso, né, passa por cima de todo mundo. Né? Então, é um fator que a gente tem que olhar quanto de egoísmo, né, nos atrasa a vida humana. Por isso que é comentado que o fato de a pessoa ter poder não é mérito nenhum, tem que olhar o processo da evolução. Na pensenologia, página 1, sexta linha, pode explicar o adultério pensênico desestabilizando o acoplamento áurico do casal? O que chama a atenção quem comentou sobre esse assunto foi o professor Valdo, mostrando ali no curso que ele falava de sexualidade, e ele dizia que era constrangedor, muitas vezes, que ele participava de determinadas reuniões em que pessoas que não eram casais, né, aqui na nossa sociedade intrafísica, ou seja, a pessoa tinha um companheiro e vice-versa, e que o acoplamento áurico dessas duas pessoas era maior do que seus cônjuges. Então, isso era desconcertante para ele, que tinha ali uma clara evidência maior, e vendo aquele contexto, era basicamente isso. E daí vem a dificuldade também, né? Fatologia, página 2, 16ª linha. Pode esclarecer o oxímoro fidelidade promíscua do poliamor, Isso. que é a poligamia? O que acontece? Poliamor é a onda do momento. Né? O que é? Onde que existem casais que acabam entrando uma terceira pessoa. E aí os três se amam. Então o poli é mais de duas pessoas que se amam. Essa é a ideia, né? Só que o que acontece? Se você for avaliar, a gente, até dentro desse curso, né, de sexualidade madura, o professor Valdo falava, duas pessoas já gera uma multidão, né? Agora você imagina três. Nossa, aquilo lá já virou. Então o extrafísico disso é muito complicado. Isso que a gente estava chamando a atenção é que eles têm um vínculo de fidelidade, né, entre eles, mas é uma fidelidade promíscua, é isso que a gente está comentando. Não é o ideal. Já nasce com problema, né? Exatamente. E o oxímoro é um paradoxo da própria expressão, exatamente, né? Que a fidelidade com promiscuidade não dá certo. Ia dar só um exemplo disso, assim, que já escutei muito no consultório, enfim, da pessoa, no momento da relação, né, sexual com o parceiro, ela fica pensando, né, até em artista ou em outra pessoa e tal. Então tem a ver com essa promiscuidade. Então, assim, ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo. Enfim, e isso é um relato muito comum, assim, é impressionante como fantasia sexual, né? É bem comum mesmo. Na fatologia, página 2, final da 7ª linha de baixo para cima. Exemplifique, por favor, os surtos de imaturidade. Isso. É aquela questão, como a gente comentou, são casos em que a pessoa ela é pai de família, mãe, super prendada, super assim, acima de qualquer suspeita, daqui a pouco toma uma ação inesperada, né, e acaba deixando todo mundo pasme, né? E um caso que o professor Valdo comentou foi que ele foi ver um casal que tinha inclusive uma filha e que a mulher tinha abandonado, se apaixonou pela empregada e fugiu com a empregada. E ele tinha uma casa enorme, magnífica, família, criança, responsabilidade, é isso que a gente está chamando a atenção. Ou seja, ela não pensou no filho, não pensou nas responsabilidades quanto pro ex. Vamos pensar, você não está junto de pessoas por acaso. Elas te dão um suporte, você dá um suporte às outras pessoas. É isso que a gente está falando da fidelização, do processo da lealdade. Olha, eu conto com você. Só para você ter uma ideia, foi feita uma estatística na Europa, e um dos principais países mais ricos da Europa é a Alemanha, hoje. E aí você vai ver o seguinte, qual que é o maior drama social? É que quando os casais se separam e têm filhos, eles vão à falência. Por quê? O custo ele é tão alto das casas que o salário dos dois fica todo comprometido para pagar a renda. E aí você vê que quando tem um processo de traição, quando há um processo repentino assim, aquela família ela vai literalmente para o buraco. Acontecendo um outro caso,
as pessoas se separam, mas continuam na mesma casa. Pois é, isso é o mais comum, né? Porque não conseguem largar o bolso chakra. Eu acho chakra acho isso horrível. A ligação. Eu acho que pior do que separar é ficar morando na mesma casa, mas enfim. Fatologia, página 2, segunda e terceiras linhas. Pode fazer um cotejo entre o ato de ignorar a inspiração do amparador extrafísico e a opção de ser manipulado por assediadores extrafísicos na tentativa de se livrar de carências afetivos sexuais. Isso. O que acontece? O amparador, ele é a consciência bem fazer de que é o melhor. E muitas vezes o melhor, ele é duro. Ele é tipo, esquece, larga, deixa isso para o lado. E o amparador, ele às vezes é bem enfático. Fala, isso está errado. E você sabe que aquilo está errado. E aí o que acontece? Você faz de conta, olha, está errado, mas eu vou fazer mesmo. Aí tem um guia amorótico que fala, mas é só um pouquinho. Né? Aí um abraço, já foi, né? Então é isso que a gente está falando, às vezes é o vacilo dentro do processo convencional. Tem algumas perguntas aqui, eu vou agora priorizar, porque acho que não vai dar tempo. Sim, vamos então para medidas. Página 5, favor aprofundar. O 3, 5 e 9, eu vou te dizendo aos poucos. O 3 é criticidade. Sim, então olha só. Estar sempre disposto à auto-heterocrítica, permitindo a assistência dos amparadores em prol da manutenção da integridade nas auto-manifestações. Então, o primeiro ponto aqui de profilaxia é a pessoa ter criticidade. Então, o que falta? Uma das coisas... Qual o problema? Eu estava ligado? Tem algum... Então, olha lá, gente. A questão da... O que mais as pessoas deveriam ter é discernimento. É isso que a gente está mostrando aqui. Qual que é o outro? O outro é despojamento. Despojamento. Então, quer dizer, abrir mão do seu orgulho e da vaidade. Então, o que acontece? A pessoa, ela é muito ainda escrava de aplausos, reconhecimento público. Então, esses interesses, eles fogem dos reais interesses evolutivos. Então, ela tem que ter esse despojamento. A outra é moralidade. Moralidade. Então, buscar entender a cosmoética. Olha só, uma das coisas que a gente tem que avaliar é o que é, de fato, o melhor para todos. Quais são as consequências disso? Lembrando que, muitas vezes, quando você fala que é o melhor para todos, pode ser que você esteja fora do que vai ser beneficiado. Isso é uma das coisas que tem que levar em consideração. Na sindromologia, página 4, poderia relacionar a síndrome de Afrodite com o tema do verbete? Sim. Então, síndrome de Afrodite é aquela história, né? A questão lá do mito grego, né? Afrodite é a deusa do amor, né? É a questão da sexualidade. Então, a síndrome é você descambar pelo processo da sexualidade. Tem pessoas que o sexo vai nortear a vida inteira dela. E é o que a gente está falando. Isso é subcerebralidade. A gente tem que trazer toda a nossa evolução para o nosso discernimento e colocar justamente, lembrando aquela frase que o professor Valdo colocava, o sexo, ele não está entre as virilhas, está entre as orelhas. Esse é o certo. Tá? Na paradoxologia, página 4, pode expandir o paradoxo de quanto mais a consciência conhece a si mesma, melhor compreende o outro? Isso. Por quê? Eu só tenho como ser amparador do outro se eu sou um bom amparador para mim mesmo. E então eu tenho que estudar o que é um amparador. Eu tenho que estudar quais são essas posturas que a gente esperaria de alguém avançado e evoluído. Então, usar esses princípios, entender o cosmograma, buscar entender ali quais são as metas evolutivas, procurar ver as perguntas que são a máxima daquela folha de avaliação e que são top, né, de gama, o top ali de objetivo quanto à evolução. A gente tem que procurar usar isso. E vai ver que não é fácil, mas é um caminho.
André, o tema foi muito bom, você ganhou muitos parabéns. A gente reitera aqui os parabéns, o que significa que outros verbetes você pode ampliar, né, mais o tema, né, que é muito bom discutir. Nós agradecemos a presença de todos vocês aqui, tertulianos, agradecemos a participação de todos os teletertulianos. A gente insiste, eu não canso de falar, né, que são vocês tertulianos, os teletertulianos e o verbetógrafo do dia, que movimentam aqui o nosso debate, né? Então, a gente agradece então, a todas as equipes que trabalham aqui e passamos então para o nosso comercial. Olá, meu nome é Sandra Tornieri e eu sou autora do livro Mapeamento da Sinalética e Energética Parapsíquica. Eu convido você a participar do curso que ocorrerá no CAEC nos dias 22 e 23 de dezembro, onde nós vamos abordar de modo teórico e prático o mapeamento da sinalética. E você terá a oportunidade de desenvolver a sua autodefesa energética e qualificar a sua interassistência. Venha participar. Olá, intermissivista. Você As pontuações da tertúlia de hoje foram 19 assinaturas no livro de presença, 7 perguntas presenciais e 27 perguntas online. Teremos hoje 3 recados. A Terezinha Mello com o Fórum da TENEPS, a Marlene Roque com Paradireito Internacional e a Nazaré com Acoplamentar. Olá. Meu nome é Miriam Sanches, eu estou Boa tarde a todos. Estou aqui para lembrar que próxima sexta-feira iniciará o nosso 12º Fórum da TENEPS, aqui em Foz do Iguaçu. Ainda temos vagas para as pessoas presencial e também para online. Então, quem estiver fora e não der tempo para chegar até aqui, poderá fazer sua inscrição online através do telefone da recepção do CAEC 45 35 25 26 52. Lembrando que na sexta-feira, às 15 horas, a abertura do Fórum da TENEP será com a conferência da professora Marina Tomás, com o tema TENEPS Autofiex. No lançamento é aberto, esse lançamento ele é aberto ao público, então você aqui de Foz do Iguaçu poderá trazer amigos, parentes para assistir a abertura do fórum. E logo após a gente terá o coquetel, todos convidados. No sábado, o tema, nós participaríamos do Círculo Mental Somático com o tema Teáticos da TENEPS, também é aberto a todos. Já no domingo é o campo interassistencial com o professor Tony Scott. Esse ano a gente está colocando o Holopensene, né, da TENEPS na África. Então, todos bem-vindos, ainda dá tempo para fazer a sua inscrição. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O meu convite é em nome da Juriscons, Associação Internacional da Paradireitologia, para o curso Paradireito Internacional ONU. O objetivo é apresentar as noções sobre o direito internacional, sobre a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e os objetivos de desenvolvimento sustentável, buscando o enfoque da paradireitologia. Os professores são os doutores Gustavo Vieira e Júlio César Garcia, que está de volta ao Paradireito. E esse curso acontece no dia 17 de dezembro, sábado próximo, das 14h30 às 19h30. Na sede da Juriscons, que fica na Avenida Felipe Vancher, 6.200. As inscrições podem ser feitas através do site juriscons.org ou através do WhatsApp 4599-111-6263. Obrigada, eu aguardo vocês. Que visa a recomposição holossomática das consciências assistidas, através Boa da instalação tarde. de campo O meu convite bioenergético. para vocês hoje é para a próxima turma do Acoplamentário, a turma que ocorrerá entre 19 a 21 de dezembro. O Acoplamentário é um curso de campo, o primeiro de grupo do planeta,
o qual tem o objetivo de desenvolver o parapsiquismo e a autopesquisa. Esta turma terá como professores Epicons Aninho Ascani, Alexandre Fernandes e Adriana Lopes. E o Acoplamentário, quando tem uma temática, nesse caso TENEPS, os participantes debatem o assunto, além de experimentarem os campos com aquela temática. Considerando que este evento segue o Fórum da TENEPS, como a Terezinha acabou de divulgar aqui, a dinâmica parapsíquica da TENEPS é o encontro semanal de tenepsistas, de pessoas interessadas no tema TENEPS, de consciências amparadoras, técnicas na assistência e de consciências assistidas com a demanda de assistência, com o objetivo de instalar um campo bioenergético denso, consciencioterápico, visando o desenvolvimento do auto-parapsiquismo lúcido, interassistencial e a pesquisa do tema TENEPS. Ocorre às quintas-feiras à tarde. 35252652. Muito obrigada, boa tarde. O IPC também está em EAD? Sim, tudo que você precisava. Para amanhã teremos o verbete cientista murista, da especialidade perfilologia. A verbetógrafa é a professora Jeane Luiz. Obrigada, boa tarde e até amanhã. Tudo que você precisa em organização do seu próprio tempo e praticidade, você pode encontrar em nosso site. Se você quiser saber mais informações, acesse www.iipc.org. Obrigada. De 27 de dezembro a 3 de janeiro, você é nosso convidado a participar da 3ª semana de Serenologia aqui no Campus Aracé. Abrindo a programação, a dinâmica parapsíquica da Serenologia e maratona laboratorial. Na sequência, o curso Tenepsologia, o Fórum de Serenologia, o Encontro de Serenautas e a Prova da Magística. Venha comemorar o Ano Novo conosco.